É, e aí, gente? Essa prosa é sobre uma questão bastante tá aqui me culcando, né? Que é quando a gente percebe que o acumular é o gerador de. A acumulação é o gerador de sustenta o sofrimento, sustenta o medo, sustenta o protótipo, né? O projeto da violência, sustenta o que a gente chama de a ideia da ação, sustenta os conceitos de mim, de ti, de Deus, do diabo, de fulano, de beltrano, de ciclano, de qualquer coisa que a pessoa seja condicionada nisso, né? Do cliente, do amigo, do ser humano, do homem, da mulher, e da terra, do potencial, da água, da árvore, da fruta, nutrição. Ou seja, a informação, o conhecimento que são os conceitos sobre essas questões, afetam a vida da gente a gente age, né? Pelo qual a gente se relaciona e assim por diante no dia a dia. Mas aqui surge algumas questões que é quando tem, por exemplo, o conhecimento que descreve a mim acumulado, o que eu quero com esse acúmulo? Descreve o papai, a mamãe e assim por diante. É, existe medo na mente de estar só? O medo na mente de estar vazia? No medo dessa solidão, da solidão, a mente acumula. Por que é que a mente acumula? Esse acúmulo para fazer companhia? Porque a mente teme o vazio, o silêncio, que talvez seja a ordem. Porque se esse acúmulo é a desordem, se essa bagagem é o caos, a contradição, o medo, a violência e assim por diante, por que a mente faz acumula isso? É possível a mente não acumular? Por entender as consequências do acúmulo. Acumular o medo, descrição do medo, de uma situação que a gente passa, a agressão, acumular a mágoa, acumular esse acumular essa ofensa, essa provocação, acumular isso gera essa e o relembrar esse acúmulo, ou seja, o expressar esse acúmulo, o recorrer a esse acúmulo é recorrer ao medo, é relembrar o medo, a mágoa, a provocação, o sofrimento e assim por diante. Inclusive é obstáculo para, é, para a relação real. Quando faço, quando tenho a companhia da mamãe, por exemplo, do papai, ou medo do papai e da mamãe, mas a forma que guardo o papai, a mamãe e a mim mesmo, essas descrições e recorro a esse acúmulo, estou com saudade da mamãe e aí eu recorro a essa lembrança da mamãe com saudade do papai ou com medo do papai, mas os guardo aqui. De que forma eu os guardo? Os guardo da forma que é possível guardar. Não dá para andar com o papai e a mamãe e eu mesmo fisicamente na memória. Fisicamente, a realidade não tem como ser armazenada. Se alguém nem tem como o papai andar na memória, a mamãe está na memória, nem tem como Deus ser carregado na memória, Nossa Senhora de qualquer espécie, Jesus, o diabo, o inimigo e assim por diante. Mas as descrições disso é possível sim.
Quando digo uma mente funcionando sem medo, é a mente funcionando sem esse acúmulo. Mentalmente, esse acúmulo é o medo. E quando recorro, por exemplo, lembro de dessa ferida, por exemplo, essa ferida é esse acúmulo. Não havendo esse acúmulo, não há ferida armazenada aqui. Não quer dizer que a pessoa não fez o que fez ou não faz o que faz, mas quer dizer que eu não guardo não carregando isso. Essa pergunta é se é possível a gente viver sem o acúmulo, viver sem guardar, sem armazenar. Se é possível a gente agir e se relacionar a partir do vazio. E o que é que opera nesse vazio? Se a ação não é mais operada pela lembrança, pelo conhecimento, se o comportamento do corpo não é mais condicionado a esse conhecimento, porque quando o corpo acumula isso, o corpo se comporta, age por essa lembrança, por esse acúmulo. Por compreender o acúmulo, se eu se compreendo realmente o acúmulo, substitui esse acúmulo por outro acúmulo. As lembranças, por exemplo, das dificuldades da infância, da dificuldade com dinheiro, da dificuldade com recursos, de repente, com essas lembranças ocupam, se armazenam elas aqui, e o corpo utiliza essas lembranças para se comportar, as lembranças às vezes da grosseria do pai e da mãe, ou da gentileza do pai e da mãe, mas do carinho do pai e da mãe, esse acúmulo de qualquer forma é acúmulo. O acúmulo da raiva, o acúmulo da alegria é acúmulo. Ou seja, a alegria pode ser acumulada se for em conhecimento, porque ela é uma coisa que o ser humano é que tem, que sente, o que pode ser acumulado. Então, quando percebemos esse acúmulo e que a gente age, se comporta, trabalha, produz, faz dinheiro, se relaciona, a partir desse acúmulo a gente percebe que os conflitos e as dificuldades que a gente tem com a gente mesmo, com as pessoas e assim por diante, a partir desse acúmulo. A pergunta é possível encerrar esse acúmulo? Limpar, no sentido de compreender, tá? Não é forçar esse acúmulo a sair daqui, porque se forçar ele não sai. Não é perdoar se guarda uma mágoa verbalmente, não. É compreender o acúmulo. Essa compreensão do acúmulo naturalmente. Compreensão, que é essa compreensão? O que é esse acúmulo? Qual é a utilidade desse acúmulo? Por que eu guardo esse acúmulo? Eu acho que existe a ideia de que a lembrança da mamãe me faz companhia, a lembrança do papai me faz companhia, ou a lembrança do papai me faz, se foi de um momento que o papai foi bravo comigo, a lembrança de mim mesmo na infância, a lembrança do papai no momento que foi bravo, carinhoso e assim por diante comigo. Recorro a essa lembrança como forma e utilizo isso como base nos relacionamentos com os homens, e utilizo essa relação saudável com a mãe como base com relacionamentos com as mulheres. Ou seja, por quê? Significa que ao utilizar isso como base, como um início para as ações, esses problemas com dinheiro na infância, tanto as dificuldades quanto as facilidades, será que a gente acha que está guardando aqui a vida? Que gerencia? Que é um gestor um gestor da vida por armazenar as descrições, o que descreve a vida, o conhecimento? Isso é gerir a vida? Isso é organizar a vida, ou seja, manter essas descrições e operar por essas descrições? É possível a vida ser armazenada? É possível armazenar aqui o corpo?
e dizer que agora nós conhecemos o corpo, porque conhecemos a descrição do corpo, do pai, da mãe, do filho, de qualquer pessoa, do vento, da água, de Deus, do diabo, de qualquer coisa, é possível ser armazenado?